Olá, primeiro colegial, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos diferenciar as grandezas escalares e vetoriais. Para iniciar, vamos definir o que é uma grandeza. Fisicamente, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, eu vou medir a massa. Então, a massa pode ser chamada de grandeza. Eu vou medir o deslocamento, então o deslocamento pode ser chamado de grandeza. Eu vou medir a velocidade, então a velocidade é uma grandeza. E as grandezas, elas são divididas em duas: as grandezas que são escalares e as grandezas que são vetoriais. A grandeza escalar, para ela ser bem definida e poder ser utilizada com convicção em um exercício, ela necessita somente de módulo ou então intensidade. O que seria o módulo ou a intensidade? O valor. Então, são exemplos de grandezas escalares a massa e a temperatura. Então, se em um exercício eu citar que o objeto tem 5 quilogramas, isso é uma grandeza escalar. Eu dei apenas o módulo, apenas o valor desse objeto, da massa desse objeto. A mesma coisa para a temperatura. Se eu falar que agora a temperatura é de 25 graus Celsius, eu não preciso fornecer mais informações. Vocês sabem que 25 graus Celsius é uma temperatura amena, né? Comum aí no nosso dia a dia. Nem muito quente, nem muito fria. Então, a grandeza escalar, ela só precisa de valor para que a gente possa utilizá-la num exercício. E a grandeza vetorial? A grandeza vetorial, ela precisa, para ser usada em um exercício, de mais parâmetros. Além do módulo da intensidade, quer dizer, do valor da grandeza, eu preciso de uma direção e de um sentido. Por exemplo, estou me deslocando em 50 quilômetros. Eu dei o valor, o módulo. Mas num exercício é muito importante, eu estou me deslocando em que direção? Para cima, para baixo, num plano saindo de Bariri e indo para Bauru. Então, nesse caso, direção e sentido vão fazer a diferença na resolução de um exercício. Velocidade. A velocidade do carro é de 100 km por hora. No plano, na subida, na descida. Para onde ele está indo? Em que sentido a minha trajetória foi orientada? De Bariri para Bauru? De Bauru para Bariri no sentido oposto? Então, as grandezas vetoriais, para que elas fiquem bem definidas, além do valor, nós precisamos aí de uma direção e de um sentido. A aceleração é uma grandeza vetorial. Ela precisa de módulo, direção e sentido. E ela é responsável por alterar a velocidade dos móveis. Então, na perguntinha, né, que nós temos lá, por que a velocidade do carro aumenta? Porque ele está sendo acelerado, né? Então, a aceleração é o fator que faz com que a velocidade ela sofra uma variação. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, faz com que ela aumente. Nós temos 3 equações para calcular a aceleração, tá? Essa primeira aqui, ó, é chamada de equação horária da velocidade. Por que equação horária? Porque a gente vai encontrar o tempo nessa equação. Da velocidade, porque ela serve para calcular a velocidade, tá? Esse V é a velocidade final. Depois de passar pelo processo de aceleração, qual a velocidade alcançada pelo veículo? É essa a velocidade final.
o V0, a velocidade inicial, a velocidade que o automóvel tinha antes de iniciar o processo de aceleração. O A, a aceleração, e o T é o tempo. A segunda equação, chamada de equação de Torricelli, em homenagem ao físico, que deduziu essa fórmula. Ele fala que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E a última fórmula, também chamada de equação horária dos espaços. Por que equação horária? Porque o tempo aparece nela. Por que dos espaços? Porque aparece o espaço final, que é o S, e aparece o espaço inicial, que é o S0. Então, S, posição ou espaço final, S0, posição ou espaço inicial, V0, velocidade inicial, T é o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Aí o aluno fala assim, nossa, mas agora são 3 fórmulas. Como eu sei qual delas eu vou utilizar quando eu ler o exercício? Simples. Se o exercício estiver pedindo para você achar ou dando os valores de velocidade e tempo, ele pede um e dá o outro, ou ele fornece os 2 valores, velocidade final e tempo, você vai usar a primeira formulinha, conhecida no cursinho como VOAT ou vovó adora titia, tá? Se o exercício trouxer os valores ou pedir para você achar um dos valores, velocidade final e distância, você vai usar a equação de Torricelli, tá? Também conhecida no cursinho como equação do vovô safado. Vovô, por isso V ao quadrado, namora vovó e mais 2 amigas dela. E a última fórmula, conhecida como equação do sorvetão, SOVT, mais a aceleração, por isso sorvetão. Deve ser usada quando o exercício trouxer ou pedir para calcular os valores de posição e tempo. Na verdade, a posição é a distância. E para finalizar, a nossa unidade de aceleração, que no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Cuidado para não confundir. Velocidade é somente metro por segundo. A hora que aparece esse quadrado, a gente já sabe que passou para a unidade de aceleração.